entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Curve a sua cabeça. Soberano Deus, eterno Pai, uma vez mais eu quero me colocar diante de Ti, Senhor, para pedir a Deus a ajuda do Teu Espírito Santo para pregar nesta noite, porque eu seria um hipócrita, Senhor, se achasse que poderia ministrar a Tua palavra sem a Sua ajuda. Estou aqui, ó Deus, porque Tu conheces a minha vida, Tu sabes das minhas limitações, e o Teu povo, Senhor, eles precisam ouvir a Tua voz nesta noite. Por isso, ó Deus, eu quero pedir em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, aquele que é intercessor, consolador, amoroso, cuidadoso, possa me usar de maneira toda especial, para falar como a Tua igreja, pois Ele, Senhor, é o único que tem poder de falar com vários corações de maneira diferente, mas numa mesma palavra. Pai, eu quero neste momento diminuir, eu quero neste momento me esvaziar de mim mesmo, para que o Teu Espírito Santo possa falar à Tua igreja nesta noite. É o que eu te peço, Senhor, crendo no Teu poder, crendo na Tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, o salmo que nós lemos é na verdade um cântico ou uma canção. Canção esta que fora cantada pelo rei Davi num momento de glória, um momento que mudaria para sempre a vida de uma nação inteira, a nação de Israel. E para que os irmãos entendam quando isso aconteceu, eu quero falar um pouco a respeito da história da Arca da Aliança. A Bíblia diz que a Arca da Aliança era a presença do próprio Deus no meio do povo. E o texto lá em 1 Samuel vai nos dizer que a arca ficava sobre a responsabilidade do sacerdote chamado Eli. Era ele que era responsável em cuidar, e era também responsável em prestar adoração ao Senhor. Mas a Bíblia vai dizer agora que o sacerdote Eli, bem como os seus 2 filhos, estavam deixando a desejar. E aí o povo todo, uma nação toda, dobra os joelhos e começa a falar com Deus, dizendo: Senhor, nós não podemos falar contra o sacerdote Eli, porque é ungido do Senhor. Mas nós não estamos se agradando do que tem acontecido. Por isso, Senhor, fala com ele. O Senhor desce toda noite para falar com o sacerdote. Isto o povo orando a Deus, dizendo: Senhor, fala com ele, mostra para ele. Mas enquanto o povo orava, havia uma mulher que se prostrou diante do altar no templo, dizendo a Deus: Senhor, eu venho há 10 anos orando no seu altar. Estou sofrendo porque não tenho filhos. O Senhor cerrou a minha madre, e eu preciso, Senhor, de um filho. Quando Deus ouve a oração desta mulher, e o Senhor então se recorda da oração da nação, ele diz: opa, para todas as coisas, diz a Bíblia, existe um propósito nas mãos do Senhor. Então aquela mulher, enquanto ali orava, Deus respondia a sua oração. Só que um sacerdote na porta olhou para ela e disse: mulher, por que está bebendo a esta hora da manhã?
disse: Senhor, eu não estou embriagada, mas estou aqui com amargura de alma, entregando nas mãos do Senhor a minha petição. Ela então começa a abrir o seu coração e disse: sacerdote, eu e o meu marido vem aqui há 10 anos, somos dizimistas e ofertantes fiéis, estamos na sua casa adorando e exaltando ao nome do nosso Deus todo esse tempo, e já faz 10 anos, e o Senhor não me responde. Mas hoje, sacerdote, a oração foi diferente, o culto foi diferente. Eu tenho certeza, sacerdote, que algo vai acontecer, e que estou indo para a minha casa com a minha bênção dentro de mim. E aquela mulher vai embora, mas ela tinha feito uma promessa ao Senhor, que se o Senhor atendesse a oração dela, ela devolveria aquele menino para trabalhar na casa do Senhor. O tempo passa, o menino nasce, o menino é criado, e ao desmamar, a Bíblia diz agora que ela pega Samuel e leva para o templo. E quando ela chega no templo, quem sabe ela olha para o sacerdote e diz: o Senhor se lembra de mim? E aí ele olha para ela: como eu poderia esquecer de você? Como poderia esquecer daquela mulher que eu vim balbuciando? Claro que eu me lembro, pois bem, eu prometi ao Senhor, se Ele me desse um filho, eu devolveria na casa dele. Aqui está o filho. O sacerdote olha e diz: mas eu não posso aceitá-lo, porque ele não tem linhagem sacerdotal, ele não é da tribo de Levi, portanto ele não pode. E ela olha para ele e diz assim: ah, sacerdote, eu fiz uma promessa ao Senhor, recebe. O sacerdote olha para aquela mãe, para aquela criança e diz: ei, eu tenho serviço para esse menino, é um serviço que ninguém quer ter. Qual é? Ele seria um cortador de unha, cortaria a unha da mão e do pé do sacerdote, seria aquele que esquentaria a cama antes do sacerdote dormir, e seria responsável por preparar a comida do sacerdote. Quando o sacerdote fala isso para aquela mulher, ela disse: o importante é ele estar na casa do Senhor. Meu Deus, o presbítero muitos querem estar aqui, sentado, pregando, tocando, mas ninguém quer ficar na porta, ninguém quer lavar a igreja, ninguém quer lavar banheiro, todo mundo quer começar por cima. E aquela mulher disse: tá bom, ele está na casa do Senhor, é o que interessa. E Samuel agora começa a crescer dentro do templo. O quarto de Samuel ficava próximo ao quarto do sacerdote, porque a qualquer momento o sacerdote poderia precisar dele, e Samuel tinha que estar pronto a atender. Toda noite, quando ele ia falar com Deus, quando a presença de Deus invadia o quarto do sacerdote, eu, como pregador, a minha conjectura me leva a crer que ele ficava assim atrás da cortina, vendo a presença de Deus. Enquanto a presença de Deus se manifestava no quarto do sacerdote, ele ficava atrás da cortina, olhando entre as brechas a presença de Deus. Porque coisa maravilhosa é você, aleluia, contemplar a presença de Deus, seja na tua vida ou na vida do teu irmão. Aleluia. É lindo quando Deus começa a se manifestar. Você vê um glorificando, outro dando aleluia, um pula, um corre, um chora, e a presença de Deus sendo manifestada é linda ver. E Samuel olhando quietinho e alegrando o seu coração. Quem sabe quando a tua mãe é visitada, ele não chega para a tua mãe e diz: mamãe, eu vi a presença de Deus. E aquilo enchia o coração daquela mulher de alegria. Mas o tempo vai passando. Um certo dia Samuel estava dormindo, e uma voz começa a ecoar dentro do seu quarto, dizendo: Samuel. Ele levanta depressa, parte para o quarto do sacerdote e diz: Eli, o Senhor me chamou. E ele levanta: não, menino, o que foi? O Senhor quer que eu esquente a sua cama? Não, filho, vai deitar, a cama já está quente. E ele volta a dormir. Depois ele ouve novamente: Samuel. E ele sai correndo com o alicate na mão e diz: sacerdote, é para cortar
ouve a voz, ele sai correndo. Senhor, já te deu fome. Aí o sacerdote entendeu que aquela voz era a voz de Deus chamando Samuel. E aí ele diz: Samuel, vai para o teu quarto. Quando você ouvir a voz novamente, você olha e diz: eis-me aqui, diga que o teu servo ouve. Quando Samuel ouve novamente aquela voz, ele salta na cama e diz: eis aqui o teu servo, pode falar. E aí ele diz: Samuel. E Samuel não conhecia a voz de Deus ainda. Talvez Samuel disse: quem é? Oh Samuel, eu sou aquele que você tem contemplado atrás da cortina. Eu sou aquele que fala com o sacerdote toda noite. Chegou o tempo, Samuel, de sair de trás da cortina. Chegou o tempo, Samuel, de você não só ver, mas sentir a minha presença. Quero aqui já liberar, aleluia, uma palavra profética, mas só quem crê levanta a mão. Aleluia. A partir do dia de hoje, você não mais verá a presença de Deus, mas a presença de Deus fará parte da tua vida. O Senhor está procurando alguém para tirar de trás da cortina. Cadê você que está atrás da cortina? Cadê você que está atrás da cortina? Deus nessa noite está te procurando. Meu Deus, sinta a presença de Deus. Samuel agora cai de joelho e diz: Senhor, Samuel, eu te observava quando você estava me vendo. Eu te observava quando você falava com a sua manhã. Como era lindo ver a minha presença, mas agora, Samuel, é uma coisa diferente. Eu estou atrás daquele que corta a unha. Eu estou atrás daquele que esquenta a cama. Eu estou atrás daquele que prepara a marmita. Meu negócio não é com o sacerdote. Meu negócio é com aquele que está trabalhando. Aleluia. Cadê os cortadores de unha? Cadê os cortadores de cama? Deus está à tua procura. Samuel olha e diz: Senhor, fala isso aqui. E aí ele disse: Samuel, tenho eu rejeitado a casa de Eli, Ofni, aquele endemoniado, humilha os profetas, bate neles. Quando eles estão preparando o sacrifício para mim, ele enfia um garfo e tira toda a gordura, pega a parte que pertence só ao sacerdote. Fala mal de todo mundo, gosta de humilhar as pessoas, não tem respeito com os pequeninos que eu amo, e por isso eu o rejeitei. Samuel olha para ele e diz: Senhor, mas ainda tem um outro filho, Finéias. Ele é bonzinho, é amoroso, é carinhoso. Pois bem, Samuel, você tem razão. No templo ele é bonzinho, no templo ele é carinhoso, no templo ele é atencioso, ele gosta de cuidar tudo e deixar tudo perfeitamente, mas fora do templo é um adúltero, fora do templo faz coisas que não se deve fazer. Ele está escondendo do pai, ele esconde do irmão, esconde de você também, Samuel, mas de mim, que sou Deus Todo-Poderoso, ninguém pode esconder. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Samuel, dê um recado aí. Rejeitei a sua família e vou tirá-lo do posto do sacerdote. É mesmo, Senhor? E quem o Senhor vai colocar no lugar? Você. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus te tira de trás da cortina para te colocar no lugar de destaque. Talvez ele não entendeu, se eu não tinha dado glória para ele. Deus te tira de trás da cortina e te coloca onde? No lugar de destaque. Talvez você pode dizer para mim: mas pastor, eu não tenho linhagem sacerdotal. Pastor, eu não sou conhecido, ninguém gosta de ninguém. Quando Deus escolhe, escolhe pronto. Não precisa ter sangue real. O importante é que nas mãos de Deus você vira príncipe.
Esse menino não conseguiu dormir porque um dia antes ele era apenas um serviçal. No outro dia de manhã, Eli, sacerdote, sabe que quando Deus se apresenta, algo vai acontecer. Não é Samuel que está ali esperando o sacerdote acordar, não. O sacerdote está sentado do lado da cama. Samuel diz: Samuel, o que Deus falou contigo? Samuel, com medo, era um jovem. E é normal o jovem ter medo, porque às vezes não tem maturidade o suficiente para lidar com as coisas de Deus. Ele olha para o sacerdote e diz: o Senhor diz para você consertar a sua casa. Conserta a sua casa, porque Ele é contigo. Mas o sacerdote, irmãos, tinha visão. O sacerdote olha e diz: Samuel, não minta para mim, fale a verdade, fale o que Deus mandou, porque Deus não gosta de mentira, Deus gosta de verdade. Sabe por que Deus gosta de verdade? Porque na verdade há libertação, na verdade há cura, na verdade há avivamento, na verdade há todas as coisas. Viva a verdade, ela liberta. A verdade ela transforma. Por mais dura que seja, fale a verdade, doa quem doer. Não há mais tempo de dar tapinha nas costas. Não há mais tempo de abraçar e tampar o sol com a peneira. Precisamos viver a verdade de Deus. Quando ele ouve do sacerdote dizendo: fale a verdade, o peito do menino se enche. Tá bom. Deus disse que rejeitou a sua casa. Deus disse que vai acabar com os seus filhos. E a linhagem sacerdotal não está mais com você. O sacerdote fecha os olhos, abaixa a cabeça e diz: tá bom, eu vou tentar consertar isso. O tempo passa e ele não faz nada. Quando Deus olha lá do céu e diz: não fez nada? Pois bem, filisteus vão para o campo de batalha em Benezer. Preparem a cavalaria, porque vocês vão guerrear agora contra Israel. Os filisteus se levantam, vão para o campo de batalha e mandam um mensageiro dizendo: ei, estamos aqui esperando vocês, Israel. E quem desce para a batalha? Ofni e Finéis. Pegam 4.000 homens, se preparam e vão descer para a guerra. Ei! Vou dizer algo aqui que vocês vão dizer: esse pastor é doido. A guerra não é para a morte. A guerra não é para a morte. Para quem quer a guerra, pastor? A Bíblia diz que se o Senhor pelejará por vós, ninguém pode combater. O texto que nosso irmão leu lá em Josafá diz que essa peleja não é tua, é minha, não tereis que pelejar. Para quem que serve a guerra? A guerra serve para ver quem é quem. A guerra serve para saber quem é que está do meu lado. Quem são os verdadeiros amigos? É na guerra que aparece aqueles que batem nas tuas costas, mas falam mal por trás. É na guerra que a máscara cai. Adorar a Deus na bonança é fácil, com dinheiro é fácil, mas aí vem a guerra. É a guerra do desemprego, é a guerra, aleluia, do relacionamento, é a guerra que se coloca diante de ti para saber se você é ou não é, se você vai ou não vai. Só tem um detalhe, meu querido: se a guerra estourar e você estiver com Deus, se prepare, que a vitória é sua. Desce para a guerra, Ofni e Finéis e 4.000 homens. Qual é o resultado? 4.000 homens morrem. Ofni e Finéis voltam para casa e tem uma ideia brilhante. Um olha para o outro e diz: ei, perdemos a guerra porque levamos os soldados mais fracos, levamos aqueles que estão acostumados a beber conosco, a andar conosco, a festejar conosco. Vamos agora lá para
faltou mais 20 mil homens ir para o campo de batalha, e Deus nos dará a vitória. Ei! Deus só dá a vitória para quem está com Ele. Deus só dá a vitória para quem tem a presença dEle. Se for para a batalha com a vida desconcertada, vai morrer. Pergunte ao seu irmão: como é que está a sua vida? Se tiver tudo bem, chama ele para a batalha. Quem está com a presença de Deus, irmão, não precisa de 20 mil homens, apenas 300 não. Ofni e Finéias agora apertam uma arca e vão para a batalha. Resultado: 6 mil homens morrem na hora, 14 mil morrem depois, foram feridos. Ofni e Finéias morto, e a arca da aliança, que significa a presença de Deus, ser levada embora. A Bíblia diz que um da tribo de Benjamim se misturou no meio do parto, fingiu-se morto, depois saiu correndo. Quando ele chega na cidade correndo, ele diz: ei, que alvoroço é esse? A Bíblia diz que ele está sentado na cadeira, na porta da cidade, e aquele homem chega e diz: ei, mataram os seus filhos no campo de batalha. Ele começa a chorar e ele diz: isso não é o pior, levaram a presença de Deus embora. A Bíblia diz que ele cai e morre. A mulher de Finéias, ao descer correndo, grávida, ao saber da notícia, a Bíblia diz que ela vai ter um filho, esse filho é homem, e ela coloca o nome do menino Ícaro. Foi-se a glória ou a presença de Deus. Irmãos, não tem coisa pior da nossa vida do que perder a presença de Deus. Você pode perder o que você quiser, só não perca a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela transforma. A presença de Deus, a prosperidade. Na presença de Deus, a cura. Na presença de Deus, a milagre. Na presença de Deus, a renova, a restauração, a libertação. Não perca a presença de Deus. Israel ficou sem a presença de Deus 20 anos. Não é 2 dias, não é 2 meses, não é 2 anos. 20 anos e 7 meses sem a presença de Deus. Se nós vamos decorrer na Bíblia Sagrada, nós vamos entender que a partir desse momento, Israel teve um declínio espiritual, financeiro, social e econômico. Eles não tinham mais coragem de guerrear. Quando os exércitos inimigos vinham contra eles se tornaram alvos fáceis, porque o inimigo sabia que a presença de Deus já não estava mais com ele. E quando a presença de Deus já não está mais com o homem, viramos alvo fácil do inimigo. Porque se é uma coisa que eu aprendi, o inimigo pode até tentar, mas ele é obrigado a respeitar a mim e a você, aqueles que têm a presença de Deus. Os filisteus pegam a presença de Deus e levam embora para a sua terra. A Bíblia vai dizer que a arca saiu de Ebenezer e foi para a cidade de Asdod. Asdod ficava o centro religioso dos filisteus. Na cidade de Asdod ficava o templo de Dagon, o deus dos filisteus. Pegaram a arca da aliança, a presença de Deus, e colocaram na frente de Dagon. Os sacerdotes filisteus disseram: para que na frente? Para que todo mundo, quando entrar dentro do templo, possa entender que a arca da aliança teve que respeitar a presença do Deus Dagon.
quando entrasse no templo, todo mundo entendesse que Dagom deu a vitória para nós. Deus nessa hora deve ter olhado lá do céu e disse: como é que é? Eu perdi para vocês. A Bíblia diz que vem à noite, no meio da madrugada, eles escutam um estrondo. Quando eles vão para o templo de manhã bem cedinho, a Bíblia vai dizer que Dagom estava prostrado diante da arca. Ninguém pode com a presença de Deus. Ninguém brinca com a presença de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza tem que saltar de alegria. A presença de Deus é algo maravilhoso e soberano. Já escreveu: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Viva na presença, irmão. Pregue na presença. Caminhe na presença. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está neste lugar. A Bíblia diz que ajuntou um monte de homens para levantar o Deus da Dagom na estátua. E deve ter dado um trabalhão levantar aquela estátua. Eles começam a dizer um para o outro: olha, calma, isso só foi um incidente. Entrou um vento no templo e tombou a estátua. Deus deve ter olhado lá de cima e dizer: vocês podem até não querer se prostrar diante de mim, mas o seu Deus vai ter que se prostrar. No outro dia de manhã eles chegam lá para adorar o Deus Dagom. Quando eles se deparam com ele, está com os braços cortados, com a cabeça arrancada. Eu preciso falar. Alábia, show, pecou, managa, fúria. Fiquem tranquilos, porque Deus nesta noite guerreia contra o teu inimigo. Ele vai ter que se prostrar. Se for da vontade de Deus, vai perder a cabeça, os braços, os pés. Ninguém brinca com a presença de Deus. Ninguém brinca com a presença de Deus. O sacerdote levanta e diz: tira essa arca daqui. O povo já está sofrendo. Pega uma arca, tira de Asdod e manda para Gade. Quando chega em Gade, Deus vai ficar lá e diz assim: já estou mais perto da minha terra. Já estou mais perto do meu povo. Porque a vontade de Deus nunca foi se afastar da presença do povo. O problema é que o povo não dá valor para a presença de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, é nós que se afastamos dele. Porque a palavra dele diz que por ele ninguém se perdesse. Quando chega em Gade, a Bíblia vai dizer agora que ele começa a mandar pragas. Pragas de ratos. As pessoas estavam morrendo. E os filisteus agora, empavorados, começam a dizer: ei, manda essa arca daqui. Pega uma arca de Gade e manda para Efron. E aí Deus olha do céu e diz assim: já está mais perto. Mas esse povo vai entender que ninguém pode com a minha presença. Diante da minha presença tem que se prostrar. Diante da minha presença tem que adorar, querendo ou não. A Bíblia diz que Deus mandou uma outra praga. Aleluia. Se segura aí para você não rir, tá bom? A Bíblia diz que Deus falou assim: já que eles não querem me adorar, já que não quer se prostrar diante de mim, vai ter que dormir em pé 7 dias. As crianças, até os mais idosos, eram obrigados a dormir de pé. Por quê, pastor? Porque Deus enviou uma praga conhecida como hemorroida. Já que não quer se adorar, vai ter que ficar de pé. As pessoas agora começam a morrer, a cidade começa agora a ter um odor insuportável. A Bíblia diz que os sacerdotes dos filisteus se reuniram e disseram: manda essa arca embora. Não podemos com a presença de Deus. Nós achamos que trazer a presença de Deus para cá faria com que nós sejamos prósperos, faria com que nós sejamos os vencedores da batalha, mas não, Ele não quer ficar aqui.
Diga para o seu irmão, a vontade de Deus é ficar do seu lado. Porque Deus só fica perto de quem é escolhido. É escolhido de Deus aqui. Pegam a arca da aliança, colocam em cima de uma carroça, pegam 2 bois que nunca foram tocados, colocam a arca diante dessa carroça, mandam algumas prendas como pedido de perdão. E a Bíblia diz agora que 5 sacerdotes acompanharam a carroça até atravessar a divisa na cidade chamada Bet-Semes. Quando eles chegam lá, a Bíblia diz que estavam malhando trigo. O israelita, quando viu a presença de Deus chegando, a Bíblia diz que a alegria voltou ao coração deles. Deixa eu te falar uma revelação de Deus aqui. Sem a presença de Deus nós somos tristes, mas com a presença de Deus nós somos alegres. Sem a presença de Deus nós somos pobres, miseráveis, mas com a presença de Deus somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que alguns levitas subiram para receber a arca. Pegaram aquela carroça, a madeira dela, fizeram um altar, pegaram os bois, sacrificaram e colocaram a arca. A arca ficou ali no moteiro, na casa de Abinadab, 20 anos. Durante 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. Eles separaram o seu filho para cuidar dela. E a Bíblia vai dizer que durante 20 anos não aconteceu nada na casa de Abinadab. Porque não adianta somente a presença estar ali. Tem um segredo que eu quero dividir com vocês. Porque às vezes a presença de Deus está na tua vida, mas nada acontece porque você precisa praticar algo que nós vamos aprender com outro homem chamado Obed-Edom. Passou lá 20 anos, Samuel não quis buscar, Saul foi ungido rei, também não quis buscar. Mas o menino Davi, quando subiu ao trono, como conhecia já a história da arca, da presença de Deus, ele pensou: bom, estou chegando no reinado agora, se a presença de Deus for comigo, eu terei sucesso no meu governo. Isso é pensamento de crente inteligente. Quer ter sucesso nos seus negócios? Ande com a presença de Deus. Quer ter fracasso? Se afaste da presença de Deus. Davi, entusiasmado, ansioso, manda preparar uma carroça, leva uma comitiva de aproximadamente 30 mil pessoas e vai buscar a arca. Coloca uma arca da aliança em cima da carroça de bois, e a Bíblia vai dizer que eles vinham trazendo para Jerusalém, mas os bois tropeçam, e um jovem, filho de Abinadab, vai tentar segurar a arca e morre na hora. Por que, pastor, ele morreu? Porque com Deus ninguém se brinca. Não vai levar a presença de Deus de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. A Bíblia diz que Davi então pede para que os homens voltem para Jerusalém, como a casa de um fazendeiro chamado Obed. Ficava ali perto Davi, olha para ele e diz assim: eu posso deixar a presença de Deus na sua casa? Obed diz: claro que pode. Eles então entram com a arca, Obed diz: põe no meio da sala. E alguém pergunta: por que no meio da sala? Porque a presença de Deus tem que estar no meio. Aonde tem 2 ou 3 estará, ali eu estarei no meio. E Abacuque vai dizer: aviva, ó Senhor, a sua obra no meio dos anos. O Senhor tem que estar sempre no meio. Não é no canto, não é na frente,
o segredo de quando ter a presença de Deus. Obed em hebraico significa adorador. Obed levanta de manhã para trabalhar. A presença de Deus está na sala. Quando ele vê a presença de Deus, ele se ajoelha e diz: Senhor, obrigado por estar no meio do meu lar. Obrigado por ter feito eu deitar em paz e descansar. Abençoa o meu dia de trabalho. E ele levantava e ia trabalhar. Quando ele voltava na hora do almoço, ele se ajoelhava de novo e dizia: Senhor, obrigado pelo alimento. Que bom ter a sua presença aqui comigo. Deus começa a olhar na volta e diz: opa, esse é diferente. Pastor, quem era Obed? Obed era um fazendeiro simples, só que estava enfrentando algumas dificuldades, porque ele plantava na sua fazenda e não nascia. Os animais se cruzavam e não dava nada. As árvores não tinham fruto. A família estava quase sendo dissipada. Os cobradores toda hora na porteira da fazenda querendo receber e não tinha como pagar. Vivia uma vida miserável. Mas quando ele recebe a presença de Deus, e quando ele começa a adorar, começa a se prostrar, a Bíblia diz que a vida dele começa a mudar. Aonde não nascia, começa a nascer. Aonde não tinha fruto, começa a dar fruto. Temos que entender uma coisa, irmãos: se tivermos a presença de Deus na nossa vida e formos verdadeiros adoradores, aquilo que não nasce vai nascer, o que se perdeu vai voltar, o que está morto vai ter que viver. Essa é a presença de Deus na nossa vida. A fama de Obed começou a crescer tanto, que a Bíblia diz que Davi ficou sabendo das coisas que aconteciam lá na casa dele. A arca ficou na casa de Obed 3 meses. E Davi ouvia falar de Obed, das coisas que tinham acontecido. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que Davi teve inveja de Obed e mandou buscar a arca rapidinho. Sabe por quê? Porque quem tem a presença de Deus causa inveja. Quem tem a presença de Deus é apontado. Quem tem a presença de Deus é perseguido. Está entendendo? Está entendendo por que você é apontado? Por que você é perseguido? Porque a presença de Deus está sobre a tua vida. A presença de Deus causa inveja. Tem que falar. O irmão está aqui pregando cheio da presença de Deus. Aí chega endemoniado. Eu prego melhor. Eu canto melhor. O pastor Gás levantou o obreiro na menina, mas eu sou melhor que ele. Ei! Deixa de ser invejoso. Clame pela presença de Deus na tua vida, porque o que aconteceu com Marco pode acontecer com você. A presença de Deus está neste lugar, igreja. A presença de Deus está neste lugar. Davi agora, de uma maneira mais experiente, consulta quem? Os anciões. Meu Deus. Olha para o irmão do nosso lado e diz para ele: quer ser abençoado? Quer ser próspero? Ouça os anciões. Não vai na conversa de irmãozinho que não tem experiência, não, igreja. A Bíblia diz que Roboão sofreu, perdeu o reinado inteiro por não ouvir um ancião. Posso falar porque eu já sou de idade. Os jovens olham para nós e nos acham bobão, burro, porque eles manjam da tecnologia e nós não. A geração Y faz 10 coisas ao mesmo tempo e nós não. Mas eles não têm o que nós temos: experiência. Jovem já não quer mais conselho dos pais, porque os pais é quadrado. Mas o que o jovem tem que entender, que para passar tudo que nós passamos, vai ter que andar muito.
foi inteligente, foi lá no céu e disse: ei, fui buscar a arca numa carroça com boi, não deu certo, ficamos tristes. Um jovem morreu. Como é que eu faço para ir lá? O ancião chega para ele, presbítero, e diz assim: é simples, prepare os levitas, pois segundo o livro de Êxodo, só os levitas podem carregar a arca. Aí eu vejo Davi saindo lá dos anciões, indo direto para o rancho dos levitas. Chega lá, ele chama Asaf, os filhos de Corá, e fala: ei, faz exercício físico aí, se prepara. Por quê? Porque vocês vão lá, Piaçu e Coma, vocês vão ter que buscar a arca da aliança, e vai carregar ela de lá até aqui, Jerusalém. Alguns devem ter olhado e dizendo: rei, isso é impossível, é muito sacrifício. O rei olha para aqueles moços e diz assim: rei, para ter a presença de Deus tem que se sacrificar. Diga para o irmão que está ao seu lado: a presença de Deus não vem de graça. Não vem de graça. Não compra na Casas Bahia. Não compra na Casas Bahia. Está disposto a se sacrificar pela presença de Deus? Achou que a presença de Deus era só eu quero? Achou dizer que eu posso comprar? Enfim, a presença de Deus tem que gerar sacrifício. Os levitas dizem: o Senhor é o rei, vamos lá. Davi então convoca 30 mil homens, entre homens e mulheres, para ir buscar a arca. Só que eles levam com eles muitos animais: bezerros, pombinhas, rolinhas. Para que os animais? Porque os anciãos falavam, como está escrito, para carregar a arca da aliança, você vai contar 6 passos, no 7º para, sacrifica um animal. Conta mais 6, para, sacrifica outro animal. Qual é o sacrifício que você está fazendo ou oferecendo pela presença do Senhor? Não estou falando financeiramente não, igreja. Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem lido a palavra? Quantas vezes você vem na igreja adorar o Senhor? Fala para Ele qual é o tempo que você tem sacrificado para Ele. Davi pega aquela comitiva, vai buscar a arca. Os levitas carregando a arca, e ele contando 6, sacrificando, contando 6, sacrificando. A Bíblia diz que eles levaram todos os tipos de instrumento, porque eles vinham cantando, porque a presença de Deus estaria voltando para Jerusalém. Jerusalém significa paz, mas paz sem a presença de Deus não existe. E eles vêm chegando em Jerusalém. Quando eles se aproximam da cidade de Jerusalém, quando ele chega na porta de Jerusalém, ele começa a gritar: Mical! Mical é a esposa de Davi. Mical! E ela sai e diz: fala, amor! Mical, você lembra que eu disse que eu traria a arca? E ela disse: lembro. Você lembra do que você me falou? Lembro. Que você não ia conseguir. Pois bem, se prepare, porque a presença de Deus está voltando. Quantas das vezes você tenta buscar a presença de Deus e alguém diz: para de fanatismo, isso não precisa, isso não tem necessidade. Para quem na igreja quinta, domingo, culto de terça? Para quem viver na igreja? Ei! Quem não tem a presença de Deus não entende o que você entende, não tem o discernimento que Deus deu para você. Quem não está na presença de Deus não tem sabedoria. Aleluia. E aí Davi começa a gritar: ei, portas! Por que portas? Em Jerusalém, toda autoridade
seja ela eclesiástica ou política, passava um período sentado na porta, para que todas as vezes quando chegasse alguém, eles se levantavam e iam atender a pessoa. Quando Davi, ele entra em Jerusalém, diz: ei, portas! E aí as autoridades olhando: levantai as vossas cabeças. Porque a presença do Todo-Poderoso está voltando. A presença do Todo-Poderoso está chegando. Ele começa a cantar, na entrada ele começa a cantar dizendo: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e firmou os rios. Está engrandecendo o nome da presença de Deus que está chegando. E aí ele pergunta: quem subirá no Monte Santo do Senhor, e quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Diga, seu irmão, na presença de Deus, A presença de Deus não pode estar de qualquer maneira. não pode estar de qualquer maneira. E ele continua cantando: aquele que tem a presença do Senhor, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aí ele pede para o povo: para, e o povo para de cantar. E aí ele olha para aquelas pessoas que ficaram em Jerusalém, que não quiseram acompanhar, que não acreditavam que ele um dia poderia trazer a presença de Deus. Ele olha para essas pessoas e diz: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Deus então começa a apontar para as pessoas que se sacrificaram, que deixaram o conforto dos seus lares, que apresentaram a Ele sacrifício. Em qual geração nós estamos? Na geração que ficou em Jerusalém, ou a geração que foi buscar a presença de Deus? Só quem é da geração que foi buscar a presença de Deus, dê um glória a Deus. E aí ele continua gritando: levantai a porta as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da glória. No hebraico é ao contrário. A glória de Deus, a arca da aliança. Por quê, pastor? Porque na presença de Deus, irmãos, tem que se colocar de pé. Para receber a presença de Deus, tem que se colocar de pé. E aí ele continua: levantai a porta as vossas cabeças, levantai a portas externas, e entrará o Rei da glória. E alguém grita: quem é este Rei da glória? E aí ele, juntamente com o coral, diz: é o Senhor dos exércitos. Eu vou perguntar quem é o Rei da glória, e você diz: é o Senhor dos exércitos. Amém? Nós estamos diante da Jerusalém com a presença de Deus. Aleluia. E alguém grita: quem é este o Rei da glória? É o Senhor dos exércitos. Quem é este o Rei da glória? É o Senhor dos exércitos. Se coloque de pé. Alabe a sua e glória. Eu quero nessa noite lhe fazer um convite muito sério. Porque o Senhor se faz presente neste lugar. E Ele quer derramar sobre você a presença dEle. A presença do Senhor está voltando para Jerusalém. Nós somos a Jerusalém do Senhor. E eu quero convidar você, ó Jerusalém, para vir aqui à frente hoje, para receber a presença de Deus. Pastor, mas eu já sou cristão. Pastor, ei, a presença de Deus não tem nada a ver com ser ou não ser cristão.
tem a ver com estar preparado, puro, de mão e de coração. E o que vai acontecer com a sua vida quando você receber a presença de Deus? O que estava morto vai ter que viver. O que estava perdido vai ter que ser achado. Aonde não crescia vai ter que crescer. Quem te rejeitou vai ser obrigado a te receber. Quem te humilhou vai ser obrigado a ver Deus te exaltando. A presença de Deus, ela transforma, restaura, renova, viva. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Só você que quer e que precisa da presença de Deus na sua vida. Ouse nesta noite. Feche seus olhos, vem em frente. O vocal já vai preparando um louvor. Só você que quer ter transformação de vida. A presença de Deus percorreu um longo caminho para chegar até Jerusalém. E só aqueles que se sacrificaram, só aqueles que se colocaram à disposição, receberam a presença de Deus. Tem mais uma cá, porque tem bastante irmãos vindo. Eu quero pedir a ajuda dos nossos obreiros para ungir essas pessoas. Você vai fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, e a única coisa que você vai dizer é: Senhor, eu quero a tua presença. Você vai dizer: Senhor, eu quero a tua presença. Porque se a presença dele estiver na tua vida hoje, todas as outras coisas vão ser manifestadas na tua história. É momento de parar de sofrer. Deus não te escolheu para você viver essa situação, mas Ele te escolheu para que você fosse representante dele na terra. Ele te escolheu para que você fizesse a diferença. Por isso, nessa noite, só peça a presença dele. A presença dele já está aqui, porque temos irmãos chorando. Temos irmãos ali falando em línguas estranhas. A presença dele. Senhor, em nome de Jesus eu peço que o Senhor venha tocar em cada coração, porque o Senhor já está aqui, já está presente. E esses irmãos estão clamando a sua presença, Senhor. Olha essas lágrimas, olha esse coração clamando por ti. Ei, Jerusalém, a presença de Deus está voltando. A presença de Deus está chegando na tua vida. A partir de amanhã você não mais será o mesmo. Sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus. Eu não preciso ser. Sinta a presença de Deus. A minha glória é fazer com que conheço a ti. E que diminua para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Sinta aí, meu irmão. E como ser A glória de Deus será manifestada na tua vida. eu sou do rosto para que veja a tua face e que te diminua para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Do santo dos santos, a fumaça me esconde.
Sinta a presença de Deus nessa noite. Ele está aqui, está te abraçando. Escolho o rosto pra viver a tua face. Entendimento eu, pra quem não presta, Senhor. Paz e paz, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é meu amigo, meu lugar secreto, só da graça e paz, da tua presença meu prazer, o santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é meu amigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença meu prazer. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é meu amigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença.